amém? Estenda suas mãos para cá. Ele é o nosso pastor aqui do estado e também de 4 nações da África, é isso? 5, meu Deus, aleluia. Amém. Então vamos abençoá-lo dessa forma nessa manhã, amém? Espírito de Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Zé Mário, nosso pastor, Deus pela sua esposa, pastora Janaína, os teus filhos. Declaro, Senhor Jesus, que é uma família sacerdotal, guardada pelo Senhor. Oro e declaro graça e favor abundante do Senhor sobre a vida dele em todas as áreas. Deus, aqui no Brasil e em todas as nações, o Senhor tem confiado na mão do teu servo. Eu declaro que o Senhor use ele nessa manhã com graça, favor, um canal do centro do seu coração para nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Obrigado, pastor Ronaldo. Aleluia. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Você está bem? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Você está abençoado? Fala para ele, vai ficar mais. Vai ficar mais. Eu já fui muito bem recepcionado pelas crianças aqui da igreja. Lá de fora foram me receber, né, Lívia? Né? Foram me receber, tio, veio sim, me deu um abraço. Quando estão me chamando de tio, tá bom. Eu fui a semana lá na escola videira e a criancinha, sabe que criança sai o perfeito louvor da boca delas, né? E aí um lá me chamou de vovô. Eu falei, Jesus, eu acho que eu estou precisando colocar aqui, mano, na capotinha, para dar uma melhorada, né? Brincadeiras à parte, é muito bom estar aqui com os irmãos. O pastor Ronaldo falou, né, que ministramos em grandes conferências, mas sabe que a nossa alegria é a igreja. Não importa o tamanho dela, né? Não importa o tamanho da conferência ou da reunião. Se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, a promessa é que Ele se manifestará ali. E aqui a igreja em Pouso Alegre sempre nos recebe muito bem. Sinto sempre honrado aqui e favorecido. E não é diferente nessa manhã. Percebeu a presença de Deus aqui? Amém. O louvor, glória de Deus. É isso que importa, irmãos. Porque onde tem glória de Deus, presença se manifestará. E aí o crescimento virá, né? O favor na vida das famílias também virá. E cada dia seremos mais ainda abençoados. Já somos em Cristo Jesus, mas cabe mais bênção aí na sua família? Na minha cabe. Então eu queria com você nessa manhã falar sobre não enterre o talento. Fala para o irmão que está do seu lado, não enterre o talento. Fala para ele, com fé, não enterre o talento. Sabia que você tem um talento? Como é que é o seu nome? Gabriel. Gabriel tem um talento. O Ronaldo tem um talento. O Alonso tem um talento. A Lívia tem um talento. Porque a palavra de Deus diz que Deus deu a cada um pelo menos um talento. Então nessa manhã eu queria te abençoar com uma palavra profética. Eu vim aqui para dizer para você que Deus te deu sim o talento. Amém. Porque se alguém porventura tem falado até você, tem falado ao seu coração, não, você não tem. Eu vim aqui para te dizer, Adair, da parte de Deus, que você tem um talento. Um talento dado por Deus, e que esse talento se multiplicará, se você crer na graça que foi dada. Você precisa crer. Você precisa crer. A multiplicação do talento não é automática. Veremos aqui nas Escrituras. A parte de Deus é dar. A sua parte é multiplicar o talento. Pastor, então eu já entendi. Então a parte de Deus é dar e a minha é trabalhar. Não. A parte de Deus é dar, porque Ele é gracioso, Ele é generoso. A sua parte é crer que Ele já te deu o talento. E porque Ele deu, Ele é fiel também para multiplicá-lo. Amém. Pastor, mas eu achei que eu tinha que trabalhar. Não, eu também achava, alguns anos atrás, antes de ter revelação do Evangelho, eu achava que pelo meu muito trabalho, a obra de Deus cresceria mais. Pelo meu muito esforço, eu prosperaria mais. Mas eu não sei se você já teve que aprender essa lição. Eu já tive. Quanto mais você se esforça, menos tem. Alguém já aprendeu essa lição? Se você não aprendeu, aprenda rápido, porque ela custa caro.
Então já aprende hoje. Não, pastor, então você está me incentivando a não trabalhar? Não, estou incentivando você a crer mais do que isso. A crer na bondade de Deus mais do que o seu próprio trabalho. Eu estou incentivando você a crer que a bondade de Deus excede todo o trabalho humano. E você já é favorecido. Então a questão não é se esforçar mais, é crer mais. A questão não é suar mais. A questão é crer mais no que Deus diz, quem Ele é e na bondade que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Vamos orar nessa manhã para receber a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, tenha uma santa expectativa no seu coração por aquilo que Deus já compartilhou e vai compartilhar conosco. Senhor, muito obrigado pela vida desta amada igreja aqui em Pouso Alegre. Obrigado pela vida dos nossos pastores, Ronaldo, Márcia. Obrigado pela vida de cada irmão, irmã, criança, jovem, adulto, ancião que se reúne nessa igreja. Essa é uma igreja de milhares. Ela é uma igreja poderosa e forte. É uma igreja generosa. É uma igreja que planta outras igrejas e que investe nas nações. Porque o Evangelho é pregado nessa casa. E nessa manhã abrimos o nosso coração para receber o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa palavra nos alimente, que essa palavra nos abençoe, que ela nos direcione e abra os nossos olhos para ver o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, fé, graça, favor, seja liberado sobre a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vim aqui para te dizer: não enterre o talento. O talento foi dado por Deus. As circunstâncias não determinam o talento que você tem, porque as circunstâncias mudam, mas o que Deus deu permanece para sempre. Ele não dá para depois tirar. Ele não dá para depois pedir de volta. Ele deu, está dado. Mas eu e você precisamos crer. Mas sabe o que acontece conosco? Ao invés de crermos nesta bondade e generosidade divina, começamos a analisar as circunstâncias. Começamos a fazer comparações. Começamos a ouvir colegas do trabalho, pessoas da família. E aí, ao invés de crer no que está escrito, diga no que está escrito, naquilo que Deus nos deu, eu vou te mostrar que cada um aqui nesse salão recebeu pelo menos, diga pelo menos, um talento. E esse talento não foi dado pelo pastor da igreja, não foi dado de marido para mulher, ou de mãe para filhos, foi dado por Deus, e o que Deus dá permanece. Eu vou te mostrar, o que Deus dá permanece, mas é necessário exercermos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem trabalho é impossível agradar a Deus. Não é sem esforço é impossível agradar a Deus, é sem fé. A moeda que Deus trabalha é uma só, não tem outra, chama fé. Essa é a moeda que Deus trabalha. Então, onde Ele vê fé, favor é liberado. Se você aplica fé lá no seu trabalho, vai prosperar. Se você aplica fé no casamento, terá um casamento bem sucedido. Se você aplica fé para a criação de filhos, favor vai ser liberado sobre a criação dos seus filhos. Então eu queria com você, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 14. Eu quero usar a parábola dos talentos para ativar o talento que Deus te deu. Eu vim aqui com uma santa ambição. É a ambição de ativar o talento que Deus deu a mim e deu a você. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Alguém aqui é servo de Deus? Ele chamou os seus servos, ele chamou você, ele me chamou. Você não está aqui na igreja porque é próximo da sua casa. Você não está aqui porque você gosta do pastor. Você está aqui porque foi chamado por Deus. Igreja não é igual supermercado, mercearia, que você escolhe onde comprar. É Deus que escolhe para você. Porque ela é família. Nós não escolhemos família. Nós podemos escolher o supermercado onde fazer as compras, podemos escolher o bairro onde vamos morar, mas você não pode escolher a igreja. Você é escolhido por ela. João capítulo 15, a escritura diz que não foste vós que me escolheste a mim,
Mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Não fui eu que escolhi estar aqui com os irmãos, nem tampouco os irmãos que nos escolheram. Deus nos colocou juntos com um propósito. Amém. Então a primeira coisa que você precisa saber, para não enterrar o talento, é que foi chamado. Amém. Diga, eu fui chamado. Eu fui chamado. Você recebeu um talento de Deus, e aqui eu quero dar duas perspectivas. A perspectiva aqui bíblica, no Evangelho, é que esse talento é dinheiro, e é mesmo, é moeda, é espécie. Mas aqui você pode entender talento também como habilidade. A Maria tem um talento de trabalhar com as mãos, ela faz obra manual, ela faz artesanato. Aqui o Adailton tem um talento aqui, por exemplo, de tocar. O pastor Ronaldo toca, né? Toca teclado e outros instrumentos, bateria. É um talento. Quem crê que é um talento? Amém. É um talento. Esse talento pode ser aprendido, sim ou não? Pode. Por isso que Jesus falou aqui para você multiplicar o talento. Mas a primeira coisa que você precisa saber para não enterrar o talento é que foi chamado por Deus. Amém. Porque senão, eu e você somos desencorajados por pessoas carnais. E aí, às vezes alguém aqui, por exemplo, o próprio pastor foi chamado por Deus para ser um pastor. Ninguém é um pastor, pelo menos não deveria ser porque quer, porque gosta, mas é porque foi chamado. Você tem que aplicar a mesma perspectiva para a habilidade ou talento que Deus te deu. Amém. Então você precisa ter a convicção que quem te chamou foi o Senhor, porque senão você vai desanimar com as circunstâncias. Quando você olhar, por exemplo, para as circunstâncias, vou usar o exemplo aqui de um pastor, do nosso pastor, ele pode olhar então para as circunstâncias e pensar: eu não tenho aqui um prédio da igreja em Pouso Alegre, estou me reunindo aqui no hotel. Aí ele começa a analisar as circunstâncias. Eu pergunto para você: a fé aumenta ou diminui? Diminui muito, porque circunstâncias não falam a respeito da sua fé. Escuta o que eu estou dizendo, põe essa palavra no seu coração. Os resultados não determinam quem você é. O que determina quem você é a sua identidade. E sabe qual que é a minha e a sua identidade? Eu sou filho amado de Deus. Amém. Não é o seu resultado. Pastor, mas eu fechei a célula. Continua sendo filho amado de Deus. Vamos recomeçar. Pastor, eu comecei a trabalhar nesse ramo e quebrei. Você é filho amado de Deus. Vamos recomeçar. Só tem uma coisa que você não pode abrir mão: é da sua fé. Se você permanecer na fé, favor será liberado nas direções da sua vida. Pastor, mas por que Deus permite isso algumas vezes? É justamente para aumentar a fé. Porque se tudo na minha vida e na sua vida desse sempre, todas as vezes, 100% certo, você aprenderia sobre perseverança? Só pode aprender sobre perseverança quem precisou perseverar. E só persevera quem deu errado, que não deu certo da primeira vez. Mas se todas as primeiras vezes desse certo, você não aprenderia a perseverança, você não aprenderia outras virtudes cristãs, como a fé. A sua fé seria uma fé flácida, porque não precisa exercer fé. Mas se vamos recomeçar, nós temos que exercer fé. E aqui o pastor da igreja, ele precisa ter revelação de que o talento que foi dado a ele, foi dado pelo supervisor do estado? Foi dado pelo nosso pastor Aloysio? Foi dado por Deus. Mas não só ele, você também lá na sua casa, seu casamento, foi dado por quem? É porque eu não estou comunicando com meu marido, pastor, é porque eu não estou comunicando com a minha esposa. Então, quando você passa por crises, qual que é a vontade que eu e você temos? Enterrar o talento. Quer saber? Não vou mexer com isso mais não. Alguém está entendendo a pregação? Amém. Está identificando aí com você? Não dá vontade de enterrar o talento? Vou parar com isso. Não vou mexer com isso mais. Porque não está dando certo, porque não está prosperando. Olha as circunstâncias querendo enterrar o seu talento. Você sabe quem quer enterrar o seu talento todo dia? As circunstâncias querem enterrar o seu talento. Aí elas vêm com a propaganda da mídia enganosa, manipulativa, dizendo:
Pouso Alegre não é a cidade assim, assim, assado. Quero enterrar o talento. Deus te plantou nessa cidade, é aqui que você vai prosperar. Amém. Quem é que te trouxe para cá? Só pode ser o Senhor. Quem é que te plantou aqui? Só pode ser o Senhor. Da mesma forma, eu estou em Belo Horizonte na convicção que Deus me deu esta cidade como um talento. Estava falando ainda há pouco aí com um jovem que está me acompanhando, o Mariano, é um líder da nossa igreja, e falando para ele: meu filho está fazendo seminário fora, mora lá na Flórida, nos Estados Unidos. Eu falando para ele: quando alguém vai lá e vive lá, não quer voltar aqui para viver no Brasil. Por quê? Por causa das circunstâncias, de muitos fatores, segurança, qualidade de vida, etc, etc. Eu falei para ele: por que eu vivo aqui? Por causa de um chamado, por causa de um talento que foi dado. Azemar, eu te dei o talento de pastorear esta igreja lá em Belo Horizonte, e através dela a vinha de Minas Gerais. Eu tenho que ter convicção, Ronaldo, que eu fui chamado. Diga: eu fui chamado. Você está aqui na videira porque foi chamado. Amém. Você não está aqui porque tem uma equipe de louvor gloriosa, mas você já está vendo a equipe de louvor gloriosa? Amém. Consegue ver baterista, baixista? Consegue ver? Eu consigo, porque eu vejo é pela fé. Amém. Eu vejo é pela fé. Então vamos comigo. Pois será como um homem, capítulo 25, versículo 14, que ausentando-se do país, chamou quem? Diga: os seus servos. Alguém que é servo de Deus? Amém. Então diga: eu fui chamado. Eu fui chamado. Você está casado porque foi chamado. Você congrega aqui porque foi chamado. Você trabalha com o que você trabalha porque foi chamado. Glória a Deus. Ah, mas o meu produto não é o melhor. Ah, mas eu não tenho. É porque foi chamado. Amém. Foram lá na sua barbearia e o sujeito te perguntou: me conta o seu segredo. Conta para ele. É porque eu fui chamado. Amém. Deus me chamou para trabalhar aqui nesse lugar, por isso que eu prospero. Amém. Ah, mas esse mês não vendeu, não tem problema. Eu fui chamado, quem me chamou me sustenta. Amém. Se você tiver essa convicção, seu casamento vai melhorar, seu negócio vai prosperar, você vai ficar feliz na igreja, porque vão perguntar para você: aonde que é a sua igreja? Não, nos reunimos lá no hotel. Ah, mas não, por que você fica lá então? Porque eu fui chamado. Deus me chamou para fazer parte dessa família. Amém. E uma vez que Deus me chama, eu vou multiplicar o talento. Eu vim para somar, cooperar, abençoar, falar bem. Abençoe o Brasil. Fale bem do Brasil. Abençoe o prefeito dessa cidade, abençoe o governador do estado, abençoe o presidente. Use a sua boca para abençoar. Quando você usa a boca para abençoar, sabe o que acontece com o seu talento? É multiplicado. Amém. É multiplicado. Porque você quer multiplicar para quem fala bem a respeito do seu trabalho, é ou não é? Você vai lá, prepara uma boa refeição, aleluia, como daqui a pouco nós teremos, para a glória de Jesus. Aí a pessoa preparou para você uma boa refeição, aí o que ela quer a respeito ali da comida que ela ou ele preparou? Um elogio, reconhecimento. Quando você faz isso com qualquer pessoa no seu trabalho, na sua casa, na sua família, a outra é motivada em fé a fazer mais, sim ou não? Então eu já tomei uma decisão. Eu sou portador de boas novas. As más notícias eu deixo para os outros levarem. Eu vou levar é boa notícia. Eu vou levar é boas novas acerca do Brasil, acerca da cidade, porque tudo isso são talentos que Deus nos deu. Não é verdade? Quem foi que escolheu que você nascesse aqui no Brasil? Foi o Senhor. Então, Deus me deu esse talento, que é essa nação. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou multiplicar. E sabe quando eu multiplico? É quando eu tenho uma boa imagem a respeito dele. Vou te mostrar daqui a pouco. Qual que foi o servo que enterrou o talento? Ele falou para o Senhor: o Senhor é um homem severo e duro, que quer colher onde não plantou. Olha a imagem que ele tinha de Deus, que deu o talento. Olha a imagem que alguns têm do Brasil, que alguns têm do seu trabalho, da sua cidade. Não prosperam, não avançam, porque estão desonrando quem deu o talento, estão desonrando aquele que foi generoso para conosco, porque cada um aqui nesse auditório tem pelo menos um talento. Creia no Deus que te deu o talento. Para não enterrar, a primeira coisa que você precisa saber é: eu fui chamado. Amém. Eu fui chamado. Não estou aqui porque eu sou o melhor.
Não estou aqui porque eu sou o mais bem treinado. Não estou aqui porque fui eu que dei certo na família. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Amém. Ontem mesmo eu estava na cidade de Alfenas, conversando com um dos nossos obreiros, e estava ensinando a ele esse princípio. A igreja é do Senhor Jesus. De quem que ela é? Do Senhor Jesus. E eu e você temos o privilégio de sermos cooperadores nesta obra que nunca precisou de nenhum de nós, que já existia antes de todos nós e que vai permanecer existindo, porque ela é eterna. Então eu quero te falar uma coisa, sabe quem está no lucro aqui? Eu e você. Amém. Nós é que estamos no lucro, porque o apóstolo Paulo diz que esta obra não é servida por mãos humanas, e nem habita em prédios feitos por mãos humanas. É de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele cuida, Ele apacenta, Ele zela, Ele prospera. Então, pastor, mas e o pastor que está na liderança? Tem que ter uma habilidade? Tem. Já recebeu. É graça. E essa graça que ele recebeu, se ele crer nela, ele vai prosperar. Aleluia. É isso. Então, aplique isso em todas as áreas da sua vida. Você está lá trabalhando, de repente um desafio é colocado diante de você. Você é um vendedor e aí vão promover você a gerente. Pastor, o que eu faço? Aceita na hora. Aleluia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É sempre assim. Vai ter que exercer fé. Ah, mas eu não tenho as habilidades. Aceita na hora. Vai ter que exercer o quê? Fé. Porque Deus vai promover isso para saber se você crê ou não. Amém. Amém. Então receba. Não fica analisando muito. Não fica fazendo comparações. Não olha para as circunstâncias. Tudo na minha vida e na sua vida é uma questão de fé. Amém. Amém. Se Deus abrir a porta para você, entre por ela. Com dinheiro, sem dinheiro, com gente, sem gente, sozinho, acompanhado. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Você entra por fé. Diga, eu sou chamado. A Escritura diz que este homem aqui, que é Deus, na parábola, ele se ausentou do país, ele saiu de cena, ele não ficou perto. Eu sei que eu e você gostamos de ser treinado com alguém próximo de nós, e nós temos essa suposta fé, que alguém é que vai nos levar àquele lugar, é alguém que vai nos discipular de modo que nós sejamos um homem de Deus. Por favor, saia dessa ilusão hoje, em nome de Jesus. Quem faz a obra é o próprio Espírito de Deus. Pastor, então não precisamos de homem nenhum. Sim, precisamos. Pastor Alonso citou aqui 2 Crônicas 20:20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senão nós não precisaríamos fazer uma reunião como essa. É para a edificação da igreja. É para a justa cooperação de cada parte, diz o apóstolo Paulo, em Efésios 4. Para a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de nós e juntos crescemos como corpo de Cristo. Alguém diz amém? Amém. Agora, não coloque a sua fé nisso, porque os homens passam, mas a fé permanece. Os homens têm tempo determinado, o Espírito Santo é eterno. Ele começou a boa obra e é Ele mesmo que vai terminar, sem a ajuda de ninguém. Porque se alguém ousar ajudá-lo, a glória será dividida. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. A obra tem que ser exclusivamente dele. Por isso a minha fé e a sua fé não pode ser baseada em homens. Ela é baseada sempre na pessoa de Cristo. Não desprezamos os homens, não desprezamos o ensino, não desprezamos aqueles que vieram antes de nós e têm mais experiência cristã do que a nossa. Mas também não colocamos sobre eles ou sobre elas a nossa fé. A nossa fé é baseada naquele que nos chamou. Amém. Quem te chamou, diga, Deus me chamou. Deus me chamou. Mas ele se ausentou do país, Ronaldo. Ele não ficou muito próximo. Ele deu certa distância para que você agora, pela graça mediante a fé, pudesse exercitar os talentos. Pudesse crer no Evangelho e multiplicar o seu talento. Então é necessário, Alonso, que ele saia um pouco de cena. Então, o Alonso é pastor aqui na cidade de Alfenas, é a maior igreja que nós temos aqui na região. Então eu estou treinando ele para fazer um trabalho de supervisão na região. O que eu preciso fazer? Fala comigo. Ausentando-se do país. Eu preciso
sair um pouco de cena e deixar que cada discípulo multiplique o seu próprio talento. Talvez você é novo aqui na videira e você foi ensinado que o pastor que tem a oração forte, que se ele orar as coisas vão acontecer, e que se ele fizer tal e tal coisa, eu quero te dizer que nós não cremos assim aqui. Nós cremos que cada crente é um ministro. Amém. E nós treinamos os santos para que você possa ter a sua própria história com Deus. Amém. O máximo que eu posso fazer é pregar o evangelho e te contar as minhas histórias, mas fazer no seu lugar nós não faremos, porque cremos que Deus te chamou e que Deus te deu pelo menos um talento, e cremos e exercemos essa fé, e nós precisamos agora ausentar do país. Eu preciso então me ausentar da região e permitir que o pastor Ronaldo faça o trabalho, o Alonso faça o trabalho, cada pastor em sua cidade faça o trabalho, e aí a obra vai avançando. Você está me entendendo? Amém. Então, eu estou pregando sobre não enterre o talento. Fala comigo, eu não vou enterrar o talento. Agora, Jesus então te chamou, e essa é a primeira base para não enterrar o talento. Ele não está mais próximo, meu líder não está mais próximo. Eu saí de casa, agora eu casei, eu tenho minha própria casa, é uma nova fase. Meu pai não está próximo, agora o meu pastor não está próximo, agora o meu gerente não está próximo. Chegou a sua vez de multiplicar o talento. Amém. Vem aqui para te dizer em nome de Jesus, chegou a sua vez de multiplicar o talento. É a vez de você crer naquilo que a Escritura diz, que Ele me chamou, e eu sou servo do Senhor, e como servo do Senhor, os resultados não me definem, eu sou definido pelo favor de Deus. Aleluia. Eu tenho a identidade do Senhor, eu sou filho amado de Deus. Pastor, mas as circunstâncias ainda não mudaram. Aguarde um momento. Aguarde um momento. O autor de Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz que em pouco tempo aquele que há de vir virá, não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Permaneça na fé e você vai ver as circunstâncias mudando. Não são as circunstâncias que mudam a sua fé, é a fé que muda as suas circunstâncias. Se você permanece nisso, eu quero continuar. A Escritura diz que ele confiou os seus bens. De quem são os bens? De quem é o talento? De quem é a graça dada? Pastor, o que sobrou para mim? Nada, você está vivendo uma obra consumada. O que sobrou para você é crer. Amém. O nosso exercício é crer. O nosso exercício não é entrar no descanso. Você já viu que tudo quer roubar o seu descanso? Tudo quer roubar a sua paz. A notícia quer roubar a sua paz, o vizinho quer roubar a sua paz, lá o colega do trabalho quer roubar a sua paz, quer tirar você do lugar de descanso. Qual que é o lugar de descanso? É crer na obra consumada. Eu já faço parte de uma obra consumada. Pastor, qual que é o meu trabalho? É o trabalho mais difícil para o homem fazer, que não tem a ver com fazer coisas, tem a ver com crer com o coração. Esse é o trabalho mais difícil de todo crente, sabia? Não é de chamar alguém para reunião, não é de convidar, tocar uma música, fazer uma pregação, escrever um livro. Tudo isso são coisas, mas a fé é o trabalho que o crente deve realizar. Crê somente, diz Marcos capítulo 5. Maria e Marta estavam lá em João 11, na casa de Lázaro, seu irmão. E Lázaro, você sabe, ficou enfermo. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do Filho de Deus. Depois que Jesus falou isso, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Ué, pastor, você disse que não ia morrer, agora morreu? Pois é. Como é que faz agora? Quem que define quem? As circunstâncias definem Jesus? Ou Jesus é poderoso para mudar as circunstâncias? Você só sabe disso porque você sabe o final da história. Mas e quem não sabe o final da história agora fica em dúvida. O pastor Jesus, Deus, Filho de Deus, falou: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do, bem escrito, do jeito que eu estou falando, para a glória do Filho de Deus. Aí no outro dia Lázaro vai e morre. Ué, e a pregação agora de Jesus? Caiu no descrédito. Você já caiu no descrédito alguma vez na sua vida? Pois é, bem-vindo ao time, você está bem acompanhado, inclusive pelo Salvador.
que teve que cair no descrédito. Porque se agora o resultado define o pregador, Jesus foi para a categoria dos falsos profetas. Porque agora ele falou uma coisa e não cumpriu. Só que eu falei para você, eu vim aqui para te dizer, calma, ele ainda está escrevendo a história. A glória de Deus se manifestará. Amém. Você precisa aguardar no Senhor. Porque alguns não aguardando no Senhor, desistiram da fé, desistiram da igreja, desistiram do casamento, desistiram do negócio. Por quê? Porque tentaram arrumar com as próprias mãos. Não faça isso. Jesus falou, sabe o que ele falou para Marta? Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Foi isso que ele falou. Espera mais um pouquinho que você vai ver a glória de Deus. Você está achando que eu chego atrasado, né? Você está achando que eu demoro demais? Eu deveria ter vindo antes. Esse é o problema da mente humana. Ela quer se colocar no lugar divino. Ela quer compreender todas as circunstâncias. Mas eu vim aqui para te dizer que você foi chamado. Diga, eu fui chamado. E Ele confiou os seus bens. Interessante dizer que Deus confiou em você, né? Deus confiou em você. Mas qual é o nosso desafio? Confiar em Deus. Olha como que esse talento, esse homem aqui que recebeu o talento, ficou cheio de justiça própria. Ronaldo, Deus nas escrituras disse, eu confio em você, estou te dando um talento. E o que ele falou para Deus lá no versículo 26? Pois eu não confio no Senhor não. Sou um homem severo, que quer colher onde não plantou. Olha como que a confiança do homem é diferente da confiança divina. Deus não precisa exercer fé, mas Ele exerceu em você. Ele falou, vou dar para o Adailton, ele vai multiplicar. Mas aí, quando nós pegamos o talento, nós pensamos, não, Deus não me deu graça, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo aquilo outro. Então, olha que Deus atribuiu a você confiança. Ele confiou a mensagem aos apóstolos, e foi embora, ausentou-se do país, Ronaldo. Ele creu que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, eles iam continuar a mensagem. Pastor, e eles continuaram? Não, eles voltaram a pescar. Aí o que Jesus fez? Voltou no espaço de 40 dias para ativar o talento deles. O que eles tinham feito com o talento? Fala comigo, enterraram. Qual que é a tendência de todos nós aqui? É multiplicar o talento? Não, é enterrar o talento. A tendência de todos nós não é exercer fé para multiplicar o talento. É a coisa mais fácil. Qual que é a coisa mais fácil? Crer ou desistir? Desistir é muito mais fácil. Crer requer de você exercício de fé. Mas olha aqui, eu amo as escrituras porque elas dizem o seguinte: ausentando-se do país, chamou os seus servos, eu e você, e lhes confiou, diga, lhes confiou. Deus confiou em você. Deus confiou em você. Será que é pedir muito, retribuir na mesma moeda? Eu confio em Deus. Eu não estou vendo, eu não estou percebendo, as circunstâncias dizem ao contrário, mas eu permaneço confiando no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda assim eu louvarei o Senhor desde os dias de Abacuque. Salmo 40, Davi diz: eu confio no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Mas sabe quando ele escreveu esse salmo? Ele estava cercado pelos exércitos de Saul. Diziam para ele: vai morrer, Davi. Ele falou: eu vou confiar no Senhor. Então, qual que é o nosso desafio para não enterrar o talento? O segundo, fala comigo, confie no Senhor. O primeiro é que você foi chamado, diga, eu fui chamado. Mas segundo, uma vez que você tem certeza que foi chamado, agora virá sobre nós, Ronaldo, um exercício. É o exercício da confiança. Você vai ter que confiar que aquilo que recebeu de Deus, Ele mesmo é poderoso para lhe abençoar. De modo que você não sabe nem explicar o que fez. Peraí, como é que você conseguiu esse emprego? Não sei te falar. Porque a qualificação dos demais é muito superior à minha. Como é que você fez, pastor Ronaldo, para poder multiplicar essas células? Não sei te falar. Eu só posso te dizer uma coisa: sempre foi favor, nunca foi sorte, sempre foi bênção.
Nunca foi a minha habilidade, sempre foi a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas você parece uma pessoa tão talentosa. Pois é, só parece, porque a glória mesmo é toda dele. Aleluia. Pois ele confiou em mim. Você acredita que ele confiou em mim? Então agora o que eu devo fazer com ele? Eu vou confiar, apesar das circunstâncias? Apesar das circunstâncias, porque eu vou ser exercitado na confiança. O autor de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 35, ele diz assim: guardai portanto a vossa confiança. Guardai o quê? O tempo inteiro querem roubá-la de você. Marido e mulher, pai e filho, parente no trabalho, parente na família, colega no trabalho. Você chega para trabalhar abençoado, semana de vitória, cheio da palavra de Deus. Aí chega lá um enviado de más notícias, fala: pois é, o diretor chegou aí hoje falando que a coisa não está boa não, que vai começar a demitir. Pastor, o que eu faço com essa notícia? Transforma, faz igual Jesus lá em João capítulo 11, transforma em uma boa nova. Aí você fala para ele: pois eu vou permanecer, porque eu fui chamado. Amém. Esse talento que está aqui, que é o meu trabalho, que é um talento que Deus me deu, pode falar para ele: só Deus é que pode tirar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, eu fui chamado, ele confiou em mim, e para esse exercício de não enterrar o talento, ele precisa manter uma certa distância, Ronaldo. É necessário que nós saiamos da sombra e possamos ter a nossa própria história com Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 10, volta a insistir, no versículo 35, diz: guardai portanto a vossa, fala comigo, confiança. Sabe qual que é a moeda que Deus colocou na sua mão? Confiança. Ele liberou graça e ele agora exerce fé de que vai dar certo. Porque senão ele seria incoerente. Como que ele pede de você uma fé que ele nem mesmo sabe o que se trata? Jesus fez isso, Deus fez isso, o Espírito Santo faz isso. Por isso que ele batiza no Espírito Santo e aguarda o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Ele tem certeza. É claro que eu não posso atribuir isso para Deus, mas ele tem fé de que vai dar certo, que já deu certo, apesar dos discípulos, apesar de Pedro, um pescador iletrado, que significa analfabeto. Você escolheria um analfabeto para ser líder da igreja apostólica? É melhor escolher Paulo, né? Que sabe falar um grego erudito. Por que não escolheu Mateus, que trabalhava na Receita Federal? E não escolheu Lucas, que era um médico amado? Não, eu vou escolher o analfabeto, porque eu vou manifestar nele a minha glória. Aleluia. Para que todo mundo, quando olhar para ele, os fariseus, quando olhavam para ele, falavam assim: onde ele aprendeu as Sagradas Escrituras? Porque eu, fariseu, tive que estudar a minha vida inteira, mas ele vem aqui, prega um discurso e 3.000 se convertem. Quase 3.000, só pode ser o Cristo na vida dele. Mas o que Pedro teve que aprender? No começo você acha que ele sabia disso? Sabia não, ele voltou a pescar. Ele enterrou o talento. Ele foi lá e falou: eu não sou digno, eu neguei o Salvador. E ele me avisou, e mesmo assim eu neguei. Ele precisou exercitar fé. Ele precisou guardar confiança. Mas Jesus, sabendo disso, ele ausentou-se do país. Ele foi assunto aos céus, mas ele não foi embora, ele voltou no espaço de 40 dias, para quê? Ativar o talento dos discípulos. Pedro, você enterrou, mas eu vim aqui para dizer: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Sabe por que eu falei a primeira coisa para não enterrar o talento é o chamado? Porque o que vai sobrar no final das contas, você vai lembrar de quem te chamou e para que te chamou. Aí o seu talento volta de novo, é ativado, aleluia. Você sente fé para ativar o talento? Amém. Você tem que lembrar de quem te chamou, porque quem te chamou paga a conta. Quem te chamou está com você, no prédio ou sem prédio, Ronaldo, nele ou na rua, ele está com você. E se ele está com você, você vai ficar bem acompanhado. Amém. Os outros também começam a se agregar, porque nós somos da fé. O autor de Hebreus diz: vai ter que exercitar a confiança. Guarda a sua confiança, ela tem um grande galardão, uma grande recompensa. Todavia tem necessidade de
perseverança. Olha aí a perseverança. Olha aí Deus ensinando o pastor. Olha aí Deus ensinando você. Vai de novo, crer no casamento. Ontem eu estava vendo o vídeo de um irmão que fez bodas de prata. E ele falou: pastor, um mês antes dessa festa aqui que você está vendo, eu estava largado da minha mulher há 4 meses. Aí eu falei: eu sei, o diabo odeia essas festas de família, de honra, de 5 anos, 10 anos, 25 anos, não. Ele não quer que dure nem 25 dias. Isso aqui é para a glória de Deus. Mas teve que fazer o quê? Perseverança. Deus que me deu aqui, Deus que me chamou para estar nessa casa, com essa mulher, com os meus filhos, é aqui que eu vou ficar. Exercito a minha confiança, eu guardo a minha confiança, então eu terei um grande galardão. Todavia tem necessidade de, fala comigo, perseverança. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa. Aquele que há de vir virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Fé. Vai ter que exercer fé. Então, imagine, eu vou parafrasear aqui para você entender. Imagine se eu chegasse hoje e falasse aqui: eu estou aqui, só um exemplo, para comunicar que o pastor Ronaldo, a Márcia, a família, não estarão mais hoje aqui nessa cidade. Eles foram desafiados a assumir uma outra cidade na vinha de Minas Gerais. Eu preciso que aqui algum dos irmãos assuma o trabalho. Aí eu falo: então eu vou escolher aqui o líder mais antigo, o Adailton. Ah, pastor, não tem condições. Primeira coisa que sempre dizem a seu respeito: o problema não é dizerem a seu respeito. Eles podem dizer, o problema é você dizer a seu respeito. Porque quando você diz a seu respeito isso, você nega as escrituras, porque ele te deu pelo menos um. Sabe o que você tem que fazer? Eu creio, Deus me chamou. Lembra do primeiro princípio? Deus me chamou. E o segundo é: Ele confiou em mim. Se Ele me chamou, Ele confiou em mim, vamos embora que já deu certo. Não vai dar certo não, já deu certo. Porque com Deus nós somos a maioria. Não tem minoria com Ele. Eu sou a maioria. Então, Ele se ausentou. Tem que ausentar mesmo. Para quê? Porque o seu talento seja ativado, para que possa manifestar a glória de Deus. Então, se tem, às vezes ali um grande líder ao nosso lado, é uma bênção, somos treinados, somos capacitados, mas vai chegar o tempo que o filho da casa se torna um homem adulto, vai casar e vai ter sua própria casa. Quem está entendendo a pregação? É claro. Imagina, chegou a hora, chegou o momento, aquele irmão fez o cursão, ele fez o CPL, agora vamos liderar. E o que um líder sábio, parecido com Deus, vai fazer? Ele vai se ausentar. Deixa aquele rapaz trabalhar, deixa aquela irmã trabalhar. Glória de Deus vai ser manifestada na vida dela. Porque nós somos chamados lá em Efésios 4 para treinar os santos e não para fazer no lugar dos santos. Está compreendendo? Algumas igrejas que você vai aí, o bispo, o pastor faz questão de falar: não, pode vir que eu faço no seu lugar, eu desato, eu desamar, etc. Isso torna infantil cada ministro. Não exercita fé, não guarda confiança, não tem que exercer perseverança. Não pode trazer que eu oro, pode falar que eu expulso, pode trazer que eu curo. Pois aqui nós falamos o contrário: cura você, expulsa você, desata você. A sua oração tem o mesmo poder que a minha oração, porque cada crente é um ministro. Então eu queria nessa manhã abençoar você com essa palavra, dizendo que existe alguém querendo enterrar o seu talento. Talvez seja você próprio, porque a tendência de todo homem não é multiplicar o talento, é enterrá-lo. É mais fácil desistir do que crer, é mais fácil fazer do que perseverar em fé. Então, há sempre esse paradoxo entre a lei e a graça. Mas eu queria te abençoar dizendo que essa parábola é para mim e é para você. Mas eu quero terminar lendo esses últimos versículos. Vai comigo para o versículo de número 15.
E deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Que horas que ele saiu? Põe essa palavra no seu coração. Terceiro ponto. Você quer saber algo para não enterrar o talento? Imediatamente. Não fique esperando as circunstâncias cooperarem a seu favor. Você sai para negociar imediatamente. Quem creu, negocia imediatamente. Não tem que acrescentar mais nada. Não tem que esperar a circunstância alinhar. Não tem que esperar comprar o maquinário para começar o negócio. Tem que crer. E quem crê não precisa de mais nada. Sai para negociar. Deus falou no seu coração que é para você abrir um negócio. Comece hoje à tarde. É para fazer bombom? Faça hoje à tarde o primeiro. É para sair para negociar? Então organiza as coisas hoje à tarde lá na sua casa e amanhã vai para a rua vender água. O que Deus chamou você para fazer. Ele te deu um talento. Ah não, pastor, isso deu para qualquer um. Você acha? Você acha que é qualquer um que consegue vender um produto? Não! Deus te deu esse talento. Sai para negociar. Ah, mas eu não tenho quem me empreste. Já te foi emprestado. Deus te deu talento. Mas eu não tenho dinheiro. Eu já falei, vou falar de novo. Já escrevi e já preguei. É melhor ter favor do que ter dinheiro. Dinheiro te dá coisas. Favor te dá o acesso. E entre o acesso e o dinheiro, eu prefiro o acesso. Porque quem tem dinheiro vem procurar o favor. E quem tem favor não precisa procurar o dinheiro. Ele vai aparecer. Mas você tem que saber, eu fui chamado. Eu faço o que eu faço hoje porque eu fui chamado. Senão eu não sairia lá da minha igreja. Não, eu preciso pregar aqui todo domingo. Eu tenho que pastorear aqui porque sem mim nada podeis fazer. Esse pastor ele precisa cair para o bem dele, para que ele veja que é sem Cristo nada podeis fazer. Mas sem ele mesmo pode fazer muita coisa, porque ele não é o sustento da obra de Deus. A obra é de Deus, é exclusiva de Deus. Se ele chamou você, você é um privilegiado. Aí todo dia eu penso, eu estou no lucro. Aí o pastor Ronaldo fala assim, mas o pastor vai pregar em grandes conferências. Vou mesmo. Esse mês que vem eu vou pregar numa conferência internacional na Venezuela, que é Venezuela, Roraima e outras cidades. Vou mesmo, mas porque eu sei quem me chamou. Aí quem me chamou é quem dá o itinerário. Pois é, você foi lá na tal, agora você vai na cidade tal. Mas o que tem lá, pastor? 2 ou 3 irmãos. Eu falo para você na presença do Senhor. Na minha volta agora, eu vou na cidade, tem lá 2 ou 3 irmãos. Falei para o pastor Alonso, eu quero ir lá ver o irmão. Pastor, tem igreja lá? Tem. É ele, a esposa dele e os filhos. Mas já é igreja? Já. 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali eu estarei, manifestarei. Então por quê? Porque eu fui chamado. E se eu fui chamado, o que eu faço? Eu guardo a minha confiança. Você acha que eu não vou ter que exercer confiança? Vou. Ele confiou, Alonso, a nós. Os bens de quem? Fala, do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é patrimônio de um pastor, de um líder. Não, você é propriedade exclusiva de Deus. E nós lidamos com a vida dos irmãos com muito temor, porque sabemos a quem haveremos de prestar contas. Porque Ele chamou aqui. Mas quando você receber, fala comigo imediatamente. Não fique esperando, quando o banco me emprestar dinheiro. Não. É você que vai emprestar muitos. Pastor, mas por enquanto eu estou tomando emprestado. É só por enquanto. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus não é como homem. Ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém ganha de Deus no manifestar a sua glória. Então, eu sou servo de Deus, Ele me confiou os talentos. Agora eu preciso. Não, pastor, quando eu tiver tal idade. Espera aí, Ele deu o talento para você agora. Então é para começar o quê? Ano que vem? Senão Ele tinha te dado o talento ano que vem. Por que Ele deu agora? Porque se Ele deu agora, Ele já está desconfiado que você vai começar agora. Ora, senão Ele daria daqui 10 anos.
Você acha que ele dá o talento para angustiar você? Olha, imagine uma criança que gosta de chocolate. Eu vou te dar o chocolate para você comer daqui 15 dias. Que pai que é esse? Ele quer fazer o quê? Você acha que Deus é assim? Pois o sujeito aqui que enterrou o talento, ele via Deus, e eu vou terminar, numa perspectiva ruim. A imagem que ele tinha a respeito das coisas de Deus era má. Ele via a igreja com olhos maus. Ele via a família, ele via Deus. Olha só, fala comigo, imediatamente. Versículo 18, mas o que receberam um saindo, abriu uma cova. Abriu o que, meus irmãos? Quando você lê essa palavra, ouve essa palavra, você lembra de coisa boa? Morte. Quem que abriu a cova? Deus abriu a cova para ele? Quem que abriu a cova? Escuta o que eu vou te falar, põe essa palavra no seu coração. Só você que abre a sua própria cova. Só você, ninguém mais. O que enterrou o talento abriu a própria cova. Todas as vezes que você vai enterrar talento, você está abrindo uma cova. E cova é lugar de morte, não é lugar de vida. Moral da história, não vai dar certo. Sabe esse negócio de retroceder? Moral da história, não vai dar certo. Sabe esse negócio de desistir? Moral da história, não vai dar certo. Sabe esse negócio de voltar atrás? Moral da história, não vai dar certo. Você já viu alguém que voltou atrás e deu certo? Alguém que desistiu e deu certo? Ele abriu a sua própria cova. É só você que pode abrir a sua própria cova. Não coloque essa culpa em nenhum outro. No governo, nos parentes, na mulher, no marido, não. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você. Saia para negociar imediatamente. Quem sai para negociar imediatamente não tem tempo de abrir cova. Você não abre a cova rapidamente. Você vai cavando todo dia. E fala, hoje eu não vou na célula. Está abrindo a cova. Hoje eu não vou no culto. Está abrindo a cova. Está dando uma pasada a mais. Não, hoje eu não vou conversar com essa mulher. Está abrindo a cova. Não, esse mês não vai dar para eu pagar as contas. Está abrindo a cova. Quem está entendendo a pregação? É uma pasada, uma enxadada de cada vez. Pequena. Mas daqui a pouco tem 7 palmos abertos lá. E quem que enterrou o talento? Foi Deus que enterrou o talento? Não, Deus não está interessado em enterrar o talento de ninguém. Ele está interessado em multiplicá-lo. Mas o que receberam saindo, abriu uma cova. Ele mesmo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E aí sabe o que ele diz? Olha só o que ele diz no versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, diga um talento. Sabe qual que é o desafio da parábola? Não são os de 5 talentos. Não são os de 2 talentos. O desafio da parábola, pastor Ronaldo, para mim, para você, são os de 1 talento. É aquele que olha assim e fala, com esse aí não vira não. Aí Deus fala, pois é esse que eu escolhi. E agora, o que nós vamos fazer? Com esse aí não vira não. Fala, pois é esse que eu chamei. E agora? O que nós vamos fazer? Pois eu chamei e você está dizendo que não. O homem é desse jeito, né? As qualificações do homem querem ser maiores do que as qualificações divinas. Deus falou, eu chamei. Aí vem um homem e fala, não está preparado. Mas qual que a parábola falou que deu talento? Aí tem que esperar quanto tempo, Mariana, para ficar preparado? Fala comigo imediatamente. Aí Jesus falou para os discípulos, olha, eu vim aqui ativar o talento de vocês. Vocês voltaram a pescar, Pedro, vamos embora. E agora, Senhor, o que eu faço? Espera em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, dunamis, Espírito Santo. E depois disso, o que mais tem que fazer? Não, já está pronto. O negócio é o Espírito Santo. O negócio, pastor, então por que a gente tem cursão, CTL, etc? É porque nós temos um trilho. Mas para ser bem honesto, o que Jesus disse é o seguinte, está batizado no Espírito Santo? Tá, então está preparado. Foi eu mesmo que preparei.
Agora você vai ter que exercer fé. A fé é para os de um talento. O problema da parábola aqui foi o de 5 talentos? De 2 talentos? Qual que foi a questão? Chegando por fim, o que recebera, diga comigo, 1 talento. Olha o que ele vai dizer do Senhor. Para terminar o quarto ponto, fala comigo, a imagem. A imagem errada faz você enterrar o talento. Você foi chamado por Deus. Deus confiou em você. Imediatamente você deve negociar o talento. E o quarto ponto, se você tiver uma imagem errada, você vai enterrar o talento. Imagem errada de quê? Do Evangelho. Imagem errada de quem? De Deus, da igreja, da liderança. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se você olhar, chega e olha e fala: ah não, essa igreja aqui não pode ser boa não. Se ela fosse boa mesmo, ela estava vendo num prédio grande, com ar-condicionado, almofadado, tal, com todo equipamento. Seus olhos foram maus, todo o seu corpo estará em trevas. Mas se os seus olhos forem bons, como é bom o Evangelho, você vai dizer: eu creio que Deus me chamou para estar aqui, e aqui eu vou perseverar. Fique de pé onde você está, por favor. O quarto e último ponto é a imagem. A imagem errada de Deus faz o que você enterre o talento. Cave uma cova. Chegando por fim, o que receberam um talento, diz: Senhor, sabendo que é homem severo, e que ceifa onde não semeaste, ajunta onde espalhaste, receoso, com medo. Isso é que o medo provoca nas pessoas. Faz com que elas enterrem talento. Escondi na terra, na cova que ele mesmo cavou, o seu talento. Tens aqui o que é teu. Como assim o que é teu? Não era dele mais, ele tinha dado, Ronaldo. Mas esse homem aqui tinha uma imagem errada de Deus. Tinha uma imagem errada do pastor, tinha uma imagem errada do patrão, do gerente. Ele falou assim: você me deu, mas na verdade você nunca me deu. Você é um homem severo, quer dizer, duro. Você planta, você quer colher onde não plantou, quer dizer, você quer colher, mas eu é que estou trabalhando. Olha a imagem que o sujeito tinha de Deus. E aí, no final das contas, quem que ele está apontando que é o mal da história? Deus. Cheio de justiça própria. Deus deu para ele, mas ele agora está dizendo: é do Senhor. Respondeu o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não espalhei, e junto aonde que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Interrogação. Ele confrontou com a própria afirmação dele. Falou: então por que você não deu meu dinheiro para o banco? É só para provar que ele está mentindo. É só para confrontar com a verdade, para ver se ele iria arrepender. Mas ele não arrependeu. Ele enterrou o talento. Jesus termina a parábola dizendo: porque todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Graças a Deus que você tem um talento, e quem tem, mais se lhe dará, e terá em abundância. Eu vim aqui hoje para te dizer, em nome de Jesus, não enterre o seu talento. Deus te deu uma habilidade, Deus te deu uma graça, Deus te deu um favor. É nessa direção que você vai prosperar. Não vá para outra direção. Vá na direção do talento que Deus te deu. Ah não, pastor, mas está difícil nessa área, tem outra que ganha mais dinheiro. O seu negócio é dinheiro ou favor? Se for favor, não se preocupe com o dinheiro. Deus é poderoso para trazê-lo até você. Não abra mão do favor. Não defina as coisas na sua vida porque está bom, está ruim, está dando dinheiro, não está dando dinheiro. Já está definido. Eu fui chamado. E porque fui chamado, Ele me confiou os seus bens. Essa habilidade que eu tenho é um talento que Deus me deu. Portanto, aquele que começou a boa obra, Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. Fala: Senhor, ativa a minha fé. Ativa a minha fé, Senhor. Eu não quero enterrar o talento, eu não vou enterrar o talento.
Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos ministrar ao Senhor. Ministra ao Senhor. Ore ao Deus Todo-Poderoso nessa manhã. Há uma ativação para nós aqui nessa manhã. O Espírito de Deus separou esse dia para nos abençoar, para nos favorecer e para lembrar-nos que recebemos do Senhor. Ore, fale com o Senhor nesta manhã. Não tenha receio, fala: Senhor, eu creio que a palavra da graça é suficiente. Eu creio que favor já foi liberado sobre a minha vida e é suficiente. Por isso, nessa manhã, eu tomo posse, Senhor. Eu não cavarei esta cova e não enterrarei o meu talento. Eu rejeito todo pensamento de morte, todo pensamento de apatia, de incredulidade. Ministra ao Senhor. Fale com Ele. Eu criei, por isso eu falei. Chame a existência a multiplicação do seu talento. Chame a existência o crescimento do seu talento. Chame a existência. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro: não enterrarei o meu talento. Eu me levanto em fé contra toda circunstância, contra toda apatia, contra todo desânimo. Eu tenho em abundância. Eu tenho abundância, porque recebi de graça, e pela graça, mediante a fé, mais me será dado. Mais me será dado, porque eu sou um servo bom e fiel, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.